O número de pessoas que trabalham por meio de aplicativos cresceu 25,4% em 2024, na comparação com 2022. Nesse intervalo, a quantidade de trabalhadores nessa condição passou de 1,3 milhão para quase 1,7 milhão. São 335 mil pessoas a mais. Para entender os impactos e as transformações causadas por essa mudança, recebemos o economista Carlos Honorato. Obrigada por participar aqui conosco. Muito prazer. Um prazer sempre estar aqui na TV Alesp. Bom, eu queria até entender com você, esse dado, né, que a gente passou aqui, esse número de trabalhadores informais, é positivo ou negativo para a nossa economia? Olha, do ponto de vista de negócio, da economia funcionar e ter mais oportunidades, eu diria que é positivo. Talvez o ponto menos positivo é que essas pessoas elas estão informais nesse mercado, né? Elas atuam de uma forma informal, ligadas aos aplicativos, ligadas aos sistemas, aos modelos de negócio desses aplicativos. Então, em algum sentido, a gente tem alguma precarização do trabalho. Mas do ponto de vista econômico, da economia funcionar, isso tem um impacto positivo. E dá para saber qual fator ou quais fatores explicam esse aumento, né? Um número relevante, né? São 335 mil pessoas a mais nessa função num período de 2 anos. Na verdade, você pode até me dizer se é um número relevante nesse período, se é um crescimento que pode ser considerado um crescimento acima do comum para outros setores. Não, eu acho que é um crescimento acima do comum e principalmente porque a gente pensa, quando a gente fala em aplicativo, é só aplicativo de comida, aplicativo de transporte, mas você tem outros aplicativos de entrega, né, de outros processos de negócio que demandam pessoas, né? Sim. Então, essa dinâmica de negócio, de crescimento, é uma amostra dessa economia digital misturada com a economia real, né? O que leva as pessoas aí para isso? Elas precisam de renda, né? E elas acabam observando isso, um mecanismo de uma renda mais rápida, né? E sai daquela formalização. De uma certa maneira, ela tem uma liberdade do horário de trabalho, ela consegue conduzir a agenda dela e isso faz parte de uma complementação de renda. Então, imagina, às vezes a pessoa ela é motorista de aplicativo num aplicativo, entrega a caixa no outro, ela trabalha numa outra posição e ainda faz alguns bicos por fora para conseguir complementar a renda. Então, é muito nessa lógica de que eu sou informal, mas pelo menos eu complemento uma renda maior do que se eu estivesse trabalhando num lugar com um salário menor. É interessante porque vira e mexe, né, que eu pego esses carros de aplicativo, a gente acaba começando a bater um papo ali com o motorista, né, e muitos deles explicam justamente essa questão. Olha, num emprego CLT, eu não ia ganhar metade do que eu estou fazendo aqui. Trabalho um pouco mais, normalmente eles falam que tem um pouco disso, tem uma questão ali que eles fazem uma conta de também desgaste do carro, de como é que eles têm que também suprir essa questão, essa demanda, mas no final das contas para eles funciona e vale mais a pena do que o emprego CLT. Então, está tendo também uma mudança da relação de novas gerações ou até de antigas gerações com o mercado de trabalho. A gente sabe que existe, de fato, essa rejeição de uma parte da população ao CLT, como você disse, do tempinho ali, do horário certo para entrar, essa busca por um horário flexível. Então, também explica isso? Eu acho que em determinadas camadas a pessoa está indo trabalhar com isso porque às vezes não falta opção. Falta opção. Na verdade, ela não tem outro serviço para fazer, né? Então, você percebe hoje tem uma dificuldade com pessoas mais velhas de certos trabalhos, quem não tem uma determinada qualificação. Então, eu também não acho que é uma escolha maravilhosa. Eu escolhi ser motorista de... Alguns gostam disso, né? Mas eu acho que tem muito uma precarização mesmo, quer dizer, uma necessidade de buscar outras alternativas. Mas você falou bem, quer dizer, o emprego CLT também, hoje ele cria algumas amarras por uma remuneração muito baixa, né? Às vezes você tem um trabalho muito repetitivo, você não vê perspectiva de carreira, também às vezes é um pouco precário. Então, se é para ser precário de uma empresa, eu vou construir a minha própria carreira. E tem muita gente que leva em consideração isso como uma atividade temporária. Você deve ter conversado com as pessoas. Eu estou nisso aqui até arrumar alguma coisa melhor, né? Então, e muito interessante dessas conversas, eu conversei com, recentemente até, um engenheiro que ele falou que ele decidiu, que ele chegou aos 60 anos e ele decidiu tirar um ano sabático. Só que não trabalhar estava sendo um pouco difícil para ele, que passou muito tempo trabalhando, estava sendo difícil para a esposa dele. Então, ele decidiu, de fato, pegar o Uber para sair um pouco de casa, para também... pelo que eu percebi ali com a conversa com ele, a gente sabe que é um exemplo aí muito específico que eu estou dando. O dinheiro para ele não importava tanto quanto ter alguma coisa de fato para fazer. Ele já tinha viajado nesse ano sabático,
estava ali difícil a convivência com a esposa, então foram outros fatores que influenciaram mais nessa busca, né, do que pelo dinheiro, mas, como você disse, não é a maior parte, né, das pessoas que buscam trabalhar nesses aplicativos. Tem esse lado das pessoas que querem ali um temporário, que é um complemento de renda. E tem a parte das pessoas que não têm o que fazer. Sim. E o ano sabático em casa deve ser um ano... É melhor voltar logo do sabático. Nossa, eu concordo. Eu fiquei pensando também, né? A gente aqui que está acostumado a trabalhar, depois fica em casa há muito tempo, acho que não dá certo mesmo. Acho que até para quem tem muita condição tirar esse ano sabático dessa forma é muito difícil, né? Mas o ponto que a gente tem que ver é que também acho que tem uma crítica a esse modelo, porque você tem uma certa ditadura dos modelos de negócio, né? Então, não sei se você ouviu um desses aplicativos recentemente e mudou o padrão dos carros, né? Definiu que os carros têm que ser de determinada forma para se encaixar numa classe. E aí tem pessoas que compraram um carro, que investiram, né? Que têm dívidas formadas para isso. Então, também tem, acho que, um lado meio cruel, quer dizer, você fica à deriva, você fica obedecendo a regra de um modelo de negócio que não é seu. Né? Então, de repente, um aplicativo resolve não atuar numa determinada área ou mudar a forma de pagamento e você simplesmente tem que aceitar, né? Mas você falou que é muito interessante, quer dizer, acho que tem várias agendas, né? Tem várias pessoas, várias razões pelas quais elas vão para esse tipo de trabalho, né? E eu não acho que seja negativo. O único problema é que você também aumenta essa disparidade entre quem é oficial, né, e quem trabalha em aplicativo. Quer dizer, se você pegar a massa de trabalhadores do Brasil, a menor parte hoje percentual é CLT formal, né? Você tem muita gente informal nisso. O que talvez seja um apelo para que a gente mude as regras do jogo para ficar mais flexível, né, a questão trabalhista no Brasil. Até essa era a minha próxima pergunta. Então, você acha que existe essa possibilidade? Então, já que está um debate no Supremo também, né? Não é só aqui no programa que a gente está falando sobre isso, só sob um ponto de vista da economia, mas tem um debate sobre isso, sobre a questão do vínculo empregatício. A gente pode chegar num ponto que esse trabalho, esse aumento também, essa economia informal, de certa forma, vai gerar um debate também dos direitos trabalhistas, que as pessoas reconheçam mais esse lado do trabalhador, mas que também tenham questões ali para a empresa, para, de fato, organizar essa relação? A palavra que você falou é perfeita, é organizar, né? Quer dizer, o que eu vejo é que, do ponto de vista de modelo de negócios, se você partir por uma regularização de que todo motoqueiro, todo motorista, todo entregador tenha que ser CLT full numa empresa dessas, as empresas vão sair fora do Brasil, né? Não se viabiliza um negócio como esse se você formalizar tudo de um jeito. Agora, no outro extremo, a gente percebe, por exemplo, na cidade de São Paulo é uma loucura essa questão de trânsito, de moto, de carro, tudo mais, né? Se você sai num sábado à noite, é verdadeira loucura, né? Então, na verdade, eu creio que os aplicativos, né, que empregam essas pessoas, ou que têm essas pessoas como... Eles têm uma responsabilidade em termos das regras do jogo, porque se eles impõem que para você ganhar mais, você precisa correr mais nas suas entregas, você está incentivando que haja acidentes, né? Então, você tem uma corresponsabilidade com isso, responsabilidade com seguro-saúde dessas pessoas, né? Então, eu acho que talvez a saída seja um meio termo, em que você seja mais flexível, porque o modelo é flexível, mas que você tenha algumas obrigações dessas empresas, porque senão simplesmente vira o que a gente chama de laissez-faire, né? Cada um faz o que bem entende e é uma loucura conviver com essa dinâmica, né? Até nessa sua fala, posso compreender que, como eu disse, temos esse debate no STF sobre o vínculo empregatício ou não. Não seria positivo que tivesse o vínculo empregatício, mas, ao mesmo tempo, também não é positivo deixar da forma que está. Concordo, eu acho que é isso mesmo, porque se você pegar a questão do vínculo empregatício formal, vamos fazer a comparação de motoristas. Você pegar um motorista de ônibus, ele tem um horário de trabalho, ele tem uma hora extra depois que ele trabalha disso, né, e tem uma formalização no processo, né? O entregador hoje, ou a pessoa que é motorista, não tem isso, mas ele vive mais ou menos como se fosse um taxista, né? Quando a gente está falando desse transporte de passageiros. Então, na verdade, é uma categoria diferente, né? Que eu acho que não dá para a gente encarar como funcionário CLT de uma determinada empresa. Mas, por outro lado, as empresas têm que ter uma responsabilidade muito grande de ajudar a organizar. Então, eu acho que o desafio do Supremo e dos deputados e todo mundo que formula as leis é que você está enfrentando uma transformação na forma de negócio, na forma como as coisas acontecem. Isso é de tecnologia, de mudança do ambiente.
Então, a gente tem que adaptar esses novos tempos também. Então, talvez a gente tenha que até criar categorias de formalização que sejam diferentes da CLT tradicional. Agora, olhando para a economia, né, aqui do país, qual que é o impacto, então, desses dados que a gente teve, esse crescimento no PIB aqui do nosso país? Nosso PIB ele é muito forte em termos de serviços, né? Então, tudo que agrega serviços, então você pega todo esse mercado relacionado à entrega de produtos, a mercado de venda e compra de produtos, né? Ele vem de uma transformação muito grande daquela realidade que você ia numa determinada loja, parava o carro, escolhia, né? Eu sou da turma que ainda gosto de ir lá, né? Comprar, olhar, escolher. Mas eu acho que já sou a minoria. Então, tem muita gente que compra online. A compra online depende de uma entrega online, um processo online, né? Então, eu acho que essa transformação da economia também faz com que toda a sociedade tenha que se adaptar a isso. E se você falar, vamos instalar um novo modelo de contrato e as empresas vão embora, quem vai chiar não vão ser só as pessoas que trabalham, mas o consumidor vai falar, pô, mas eu estou acostumado aqui com a minha comida chegando em casa, eu estou acostumado com a minha blusinha e tal, e agora você vai acabar com isso? Então, é uma outra realidade que todo mundo tem que se adaptar, né? Você falava de buscar ou não, né, as lojas online. Eu me considero uma híbrida, né? Tem coisa que eu compro pela internet que eu aceito. Agora, comprar roupa é um pouquinho mais difícil. A gente gosta de ir lá na loja. Isso eu lembro que há um tempo eu conversei com o pessoal do setor têxtil. Eles falavam que o consumidor brasileiro, no geral, ele gosta de testar as coisas, né? De ver o tecido. Então, tem aí umas questões mesmo que o pessoal ainda vai procurar o físico, por mais que tenha essa mudança, né? Roupa, você vai comprar uma roupa lá, para mim os GGG nunca servem, entendeu? Então, tem que saber certinho a forma. Tem que saber quem que é, qual a cor, às vezes não é o tom, né? Mas eu acho que justamente é isso, é o híbrido. Porque tem coisas que são fáceis, né? De você comprar online, tem coisas que nem tanto. O que eu acho que, assim, são opções que a gente tem, né? O cuidado só que tem que ter é que alguns desses modelos de negócio são exploratórios, né? Porque você acaba explorando ali, o pessoal sofre, às vezes, para fazer, né? Paga praticamente para trabalhar. Sim. E isso que eu acho que tem que ter um olhar, às vezes não dá para um Supremo, para os deputados regularem isso, mas é alguma coisa que tem que estar atento, senão você tem um monte de gente trabalhando que fica com uma renda muito baixa porque não tem opção e quem ganha dinheiro são essas companhias que às vezes nem pagam imposto no Brasil, né? Então também a gente tem que ficar alerta em relação a isso. Agora, até para entender essa participação desses trabalhadores em questões como previdência, também tem um impacto o fato de que esse número está aumentando? Esse é um ponto, quer dizer, à medida que você tem mais informalização, né? Quando eu falo informal, é aquela pessoa que não é registrada e não tem os seus descontos, por exemplo, a Previdência Social automáticos na folha de pagamento. Essas pessoas vão depender do quê? Delas fazerem sua previdência individual, né? Ou privada ou contribuir para o INSS, né? E aí que você começa a ver que não existe muito essa cultura. Primeiro porque, às vezes, o dinheiro é curto. Então, entre ele depositar no INSS, que é alguma coisa que todo mundo fala que lá na frente não vai ter dinheiro para pagar, e ele guardar ou gastar no dia dele, ele vai fazer isso. Então, todo esse processo de informalização leva a você a aumentar os riscos de déficit da Previdência, né? De criar uma bola de neve, uma necessidade de contínuas reformas previdenciárias aí para sanar. Então, do ponto de vista de arrecadação para a Previdência, né, atuarial, e isso causa um problema sério para o governo. Carlos Honorato, queria te agradecer por participar e explicar tão bem explicado e de uma linguagem aí também mais próxima de quem não é de exatas, de economia. Na verdade, a economia já é humanas, né? Pelo que eu fiquei sabendo, mas eu não consigo aceitar isso. A gente põe um monte de gráfico nas coisas, né? Então dá aquela sensação de exato. Mas acontece alguma coisa, ela vira humana de novo. Exatamente. Fica tranquila. Mas explicou muito bem explicado aqui. Queria te agradecer a participação. Eu que agradeço. É sempre um prazer, viu? Obrigado. O Nos Bastidores de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Rede Alesp é serviço do cidadão, o trabalho do Parlamento Paulista ao seu alcance.